Só quem já passou pela rodovia Transamazônica à noite sabe o que é o verdadeiro silêncio. E a verdadeira sensação de estranheza, mesmo você estando num lugar onde você já passou diversas e diversas vezes, em um lugar que de certa maneira é igual a muitos outros lugares do Brasil todo, até do mundo todo, uma rodovia. Porém, não é uma rodovia comum. Quem já passou por lá sabe, e ainda mais se tratando de uma viagem à noite. Alguns trechos a mata, ela tá bem na borda da estrada, da rodovia, e é aquela escuridão demais, mas ao mesmo tempo tudo é vivo demais. Esse relato que eu separei hoje para vocês tem tudo a ver com o momento. A história, né, a noite onde aconteceram os relatos, porque a pessoa viu mais de uma situação estranha na mesma noite. Era uma quarta-feira de cinzas, era o início de quaresma, e também era a rodovia Transamazônica, e eu não sei se todo mundo tem acompanhado, ou se pelo menos alguns de vocês que acompanham aqui o Sem Tempo. Tem alguns outros criadores de conteúdo aqui do YouTube que também não sei o motivo, estão fazendo uma expedição lá pela rodovia Transamazônica. E eu lembrei dessa história, porque tem tudo a ver aqui com o Sem Tempo, as coisas que o senhor viu naquela noite lá são tudo a ver com o nosso folclore, tudo a ver com o que eu gosto de trazer aqui de conteúdo para vocês. Era uma quarta-feira de cinzas que tá chegando. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, domingo, faltam 2 dias. E tem tudo a ver com o que eu quero trazer nos próximos dias para vocês. Se você não assistiu ainda meu último vídeo, ele vai estar na descrição, ele vai estar no card aqui e vai estar no final do vídeo para vocês se prepararem para a quaresma, que tem muita coisa diferente, estranha e assustadora que acontece durante esses próximos 40 dias aqui. Muitos relatos interessantes que eu vou trazer para vocês. Eu fiquei 45 dias trabalhando em Manaus durante aquela época chata que nós passamos lá da pandemia e tal. E aí, nesses 45 dias aí, acabei ficando amigo de várias pessoas, as pessoas que estavam ali pelo hotel, que estavam ali pelo meu trabalho. Ao contrário do mundo todo que estava parado, as pessoas que trabalhavam com logística, trabalhavam com frete, trabalhavam com carga, principalmente carga aérea, estavam trabalhando muito, que era o meu caso. E aí, tinham outras pessoas que estavam passando por um momento bem parecido com o meu. Uma delas era o Sr. Adão. O Sr. Adão também trabalhava numa operadora logística, igual a empresa que eu trabalhava. E por coincidência, estávamos no mesmo hotel e as empresas que trabalhávamos eram no mesmo condomínio logístico lá em Manaus. Você se familiariza com o rosto da pessoa, né? Eu vi o Sr. Adão algumas vezes lá no condomínio, lá logístico, e via ele também no café da manhã ali no hotel onde eu estava. E a empresa que eu trabalhava, ela disponibilizou um carro alugado para que eu pudesse ficar ali aqueles dias, enfim. E eu cheguei a dar carona ali pro Sr. Adão algumas vezes, e outras pessoas também. E foi assim que eu fiz uma amizade com ele, que eu escutei a história dele. Inevitável naquele momento você não conversar com outras pessoas sobre aquela loucura que a sociedade estava vivendo. E inevitável também você não tocar em alguns momentos em assuntos do que você acredita ou não sobre sobrenatural, fé, religião e tal. E foi assim que a gente chegou nesse assunto lá num dia lá. Tava lá, tranquilo na casa dele, eu não me lembro em qual cidade ele morava ou ele estava baseado, mas a empresa ligou para ele e falou, você vai ter que assumir uma viagem aqui, porque aconteceu um imprevisto, o motorista responsável aí teve algum problema pessoal, coisa de família, e você é o que está mais próximo aí no raio ali geográfico da coisa, então assuma para nós e beleza. E ele falou, tá bom, eu vou, vamos que vamos. Eu não lembro, como eu falei para vocês, em qual cidade ele estava. Eu sei que ele saiu de onde ele estava e assumiu a viagem já no percurso já. A viagem começava em Santarém e terminava em Manaus, mas a viagem já estava rolando. O motorista abandonou ela já algumas horas para frente ali do início. Ele assumiu o caminhão e vai que vai. Ele e um ajudante. E o caminhãozão lá, ele falou até a marca do caminhão, ele falava até as coisas que ele estava levando, mas eu não lembro. E beleza, rodovia, vai que vai. Ele andou alguns quilômetros, alguns bons quilômetros, algumas boas horas. E aí calhou dele estar passando num trecho entre Itaituba e Altamira, bem quando começou a quaresma, ali bem na noite de quarta-feira de cinzas. E eles tinham jantado ali, o roteiro quem prepara é a empresa, né? Então eles são obrigados a parar nos postos certos, a pararem nos restaurantes certos, entre outras coisas. Tinha algumas regrinhas que eles tinham que seguir. Então eles jantaram no horário pré-determinado e no lugar pré-determinado e foram passando por esse trecho. É um trecho que eles estavam, pô, legal, que bonito. E um trecho que eles consideravam mais seguro para parar ali. Ele precisava tirar a famosinha aguinha do joelho, né? Fazer um xixi. Parou o caminhão num lugar ali
Como eu expliquei para vocês, de um lado era mato da rodovia, do outro lado ali era um descampado com algumas rochas, um pouquinho ali de montanha, um pouquinho de pedra e tal. E ele parou esse carro assim, bem próximo de uma encruzilhada que provavelmente ia para alguma fazenda ou ia para alguma outra estradazinha vicinal de terra. O ajudante dele ficou dentro ali da cabine do caminhão, mexendo no celular, mexendo no rádio, alguma coisa assim. E ele desceu, aí como de praxe, desce, dá uma olhada no caminhão inteiro, assim, e vai até o fundo do caminhão. E ali ele parou, falou, aqui, vou fazer meu xixi aqui e tá tudo bem. Na hora que ele tava ali no momento ali de se aliviar, ele escutou um assobio. Mas um assobio bem estridente. E o assobio veio, entrou na cabeça, ficou alguns minutos na cabeça dele e saiu. E ele falou, putz, que é isso, né? E arrepiou inteirinho. Falou que teve uma sensação assim muito maluca que ele nunca tinha sentido na vida. Ele já se recompôs ali, né? Levantou as calças e tal e foi perguntar pro rapaz que estava com ele, o ajudante dele, se ele tinha escutado também. E o rapaz falou que sim. E o rapaz ainda foi além. O senhor não vai acreditar, seu Adão. A hora que eu escutei o assobio, o rádio falhou. Você acredita que o rádio falhou? Ó, agora tá normal, aumentou, abaixou o rádio assim. Mas na hora do assobio, o rádio até falhou. Aí o rapaz também saiu do caminhão. E eles começaram a bater um papo ali. Eles tinham alguns minutos para, né, o geolocalizador ali do caminhão não acionar. E eles falaram assim. Ele falou que o rapaz fumava. Aí o rapaz aproveitou para falou para ele que me dá um minuto só para pitar rapidinho aqui. E eles falaram que esquisito, né? Será que é passarinho? Será que é, né, alguém? Coisa estranha, mas zero preocupação com o sobrenatural. Enquanto o rapaz fumava, e dentro ali do pouco tempo que eles tinham disponível, ele pegou e foi olhar de novo o caminhão, fazendo o sentido oposto do que ele tinha feito antes, né? Antes ele tinha saído, olhado à frente do caminhão e dado a volta por trás do caminhão. Aí agora ele fez o oposto, ele saiu do lado do passageiro e deu a volta, passando por trás do caminhão para voltar pro lado dele do caminhão. E quando ele estava chegando mais ou menos no final ali, né, na parte traseira do caminhão, ele de novo teve uma sensação bem ruim, bem ruim. E aí ele, sem entender direito porque que ele estava arrepiado, porque ele estava estranho, teve aquele frio, ele olhando meio para um lado, meio para o outro, o assobio veio de novo, sabe? Vem aquele assobio de entrar por um ouvido e ficar um pouco na cabeça e sair, bem estridente. E aí ele pegou e tentou olhar de novo pro rapaz lá que estava do outro lado, mas aí ele já pensou, quer saber? Vamos embora daqui e tal. E aí ele estava bem na traseira do caminhão e foi quando ele olhou para a mata. E aí foi quando ele, assim, ele falou que a vida dele mudou, ressignificou a partir daquele momento. Porque foi um momento onde ele viu um homem, só que ele falou que, assim, não era uma criança, não era um jovem, mas também não era um homem muito velho. Era um jovem homem, assim, sabe? Um adolescente um pouco mais velho, assim. Se ele fosse chutar, seria um rapaz de 16 ou 18 anos e tal. Uma pele bem marrom, assim, uma pele bem cor de terra, segundo ele, assim, sabe? Uma coisa meio terracota, ele falou assim, era uma pele estranha, tava a poucos metros dele, sabe? Parado e agachado, assim, um pouco na moita, um pouco fora da moita, olhando para ele e mexendo a cabeça de um lado para o outro. E tinha os olhos que a luz que refletia ali tanto da noite quanto do caminhão, que não era muito forte, conforme mexia, parecia olho de bicho. Ele falou, parecia um olho de boi, sabe? Dava uma claridade estranha, assim. E ele ficou olhando, e aí aquele ser, né, aquele homem estranho, levantou e foi um pouquinho em direção a ele, assim, sabe? Foi um pouquinho em direção a ele. E foi o suficiente para ele ver que o homem tinha os cabelos assim, vermelho, cor de fogo. E aí ele deu uma assustada, gritou pelo nome do rapaz que tava com ele lá, ô fulano, deu aquele grito, e esse ser também deu uma travada assim, e ficou, sabe, encarando ele ali. E aí fez barulho no mato, fez barulho de outra coisa no mato, assim, sabe, alguma coisa fez esse movimento,
E foi tipo, ele olhar pro mato e olhar pra ver se o rapaz que tava com ele na boleia tava vindo. E quando ele olhou de volta, o ser não tava mais ali. A poucos metros ele já tinha entrado no meio do mato. E aí o rapaz que tava com ele ali, o Chapa, né, tava com ele e falou: vambora, seu Adão, vambora, sei lá o que é isso. Ele viu. Eles entraram pro caminhão e aí, perna pra quem tem. E ele ligou o caminhão e falou: nossa, meu, que é isso? Que é aquilo? Será que é pegadinha? Será que é alguém? Será que é algum tipo de indígena passou pela cabeça dele assim, sei lá? Tem essas coisas pra cá, onde a gente tá aqui. Imaginei que era mais tranquilo, sei lá. E aí o rapaz falou pra ele: olha, seu Adão, vou falar um negócio pro senhor. Não sei se o senhor vai botar fé em mim, mas eu tenho certeza que o pé daquele homem era pra trás. O senhor acredita? Daí ele falou: olha, eu não vi o pé dele. Não vi nem a roupa direito dele. Vi os braços, vi um pouco assim do ombro dele. E vi a feição dele, que era a feição de gente com olho de boi, cara. Que isso, o cabelo dele vermelho. E eles ficaram debatendo isso sem entender nada do que era aquilo, sabe? Sem entender. E o que marcou o rapaz era que ele tinha certeza que os pés eram virados para trás, enquanto o seu Adão falou: o que me marcou era o olho de boi e o cabelo vermelho. A pele é uma pele marrom, mas à noite, né? Uma pele, né, diferente. Uma cor diferente. Mas à noite, e a diversidade que a gente tem no Brasil aí, tem tudo quanto é tonalidade de pele. Mas o olho de boi e o cabelo vermelho eu nunca vou esquecer. Foi assim que ele contou pra nós. Loucura, né? Vai saber o que vocês viram. Ainda mais numa quarta-feira de cinzas, né? Início ali de quaresma é pedir pra ver sobrenatural mesmo. Aí ele falou: não acaba aí, cara. Não acaba, a noite foi longa. Deixa eu contar pra vocês depois. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho, você que já é inscrito, você que está se inscrevendo agora, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe lá nos comentários as suas sugestões, deixe lá nos comentários de que região você é ou que tipo de relato você acha que está faltando, que tem que ter aí nos próximos dias, qual que é a lenda aí da onde você mora, porque de repente se eu conhecer eu já posso trazer uma história logo aí. Se você tiver um bom relato, você pode me enviar. Logo tô retomando aí, contando mais histórias dos inscritos. O e-mail tá aparecendo só para vocês já enviarem. Logo eu tô aí trazendo muitas histórias de vocês aqui também. Hype esse vídeo, porque hypando esse vídeo me ajuda muito. Considere ser um membro. Os membros aqui do canal têm conteúdo extra. Passou-se alguns minutos, coisa de hora, e a gente tinha acalmado, os dois tinham falado: nossa, parece que a gente viu coisa de TV, coisa de filme, o senhor acredita, o senhor não acredita e tal. E eles na rodovia, né, andando assim, eles repararam, né, e o caminhão pesado estava numa velocidade moderada, eles repararam assim que alguns metros na frente assim tinha alguma coisa se destacando na pista, assim, sabe? Alguma coisa, sabe? Tipo, era tudo escuro e tudo cor de mata, cor de asfalto, cor de terra, e tinha um bagulho branco, ele falou assim, sabe? Parado. Aí ele virou pro rapaz e falou: olha lá, ó, mais assombração aí, ó, mais visagem aí pra animar nossa noite. Aí o rapaz olhou: ih, senhor Adão, de novo, cara, que é isso? Aí ele jogou o caminhão mais pro meio da pista, era só eles ali naquele momento, e como eu falei pra vocês, numa velocidade moderada, e ele passou por esse negócio branco, que aí quando eles chegaram bem próximo, assim, eles conseguiram ver, que era uma velha andando com um cajado, assim, sabe? Aí o rapaz olhou pra ele e falou assim: meu Deus do céu, senhor Adão, estamos vendo de tudo hoje. Ele falou o que era aquilo, né? E ele deu pra ver que era uma velha mesmo, usando uma roupa toda branca, toda, sabe, cobrindo o corpo e o cajadão na frente, assim. Eles tentaram ficar olhando um tempo pra trás e perderam ela de vista. Não sabe se ela sumiu, se alguma coisa aconteceu, mas passaram também por essa velha vestida de branco na estrada. E aí, para completar, quando já estava quase para amanhecer,
Eles tiveram. Eu lembro que ele até estava falando o trecho, mais ou menos eles estavam passando, até mais ou menos eles iam para parar para tomar café. Enfim, ele explicou mais ou menos era meio que um trevo. Eles estavam se aproximando de um trevo famoso, algo do tipo. E aí é um lugar onde já é um pouco mais menos mata, né? Menos mato. Já tem casinhas, já tem, sabe? Já tem pessoas, né? Você já vê mais movimento, já vê uma coisa quase urbana, assim, comparado ao restante da pista. E eles estavam chegando próximo desse trevo e eles viram um senhor acenando assim para eles. Um homem, sabe? Dando com a mão. Ele falou, eu nem poderia parar. Mas o rapaz ficou preocupado, falou, às vezes alguém, né, e aparentava ser um senhor muito simples, né, o senhor até falou que tava com a calça jeans rasgada, zoada, assim, sabe, surrada, enfim, tava com uma camisetinha toda desfiada e tal, chapéuzão de palha assim, barbona, só o bigode preto, o resto da barba branca. E aí eles realmente sentiram uma sensação que tinham que parar. E já para amanhecer, ele falou assim, já quase o dia chegando. Aí o rapaz falou, vamos parar. Pararam. Meio que pararam o carro ali, o caminhão meio que um pouco para saindo da pista, mas ainda na pista, sem desligar, sem nada. O ajudante abriu a porta para poder falar com o senhor ali. Aí o senhor, sem se mexer, do mesmo lugar onde ele estava acenando, olhou para eles e falou assim, vocês viram meu boi? Vocês viram meu boi? Vocês viram o boi? Aí o senhor Adão falou, não, senhor, a gente passou, a gente viu até assombração aí na pista, aí, mas hoje a gente não viu boi nenhum pra lá. Pra cá não tem boi, nada. Aí o rapaz complementou, falou, não, infelizmente a gente não viu o boi, o senhor tá precisando de alguma coisa? Aí o senhor falou, me dê água. E aí ele deu a água pro senhor, quer mais alguma coisa? Ele, não. E aí o senhor virou, meio que sem se despedir, nem falar nada para eles, e foi andando em direção pro mato, assim, você foi andando pro nada, pro pasto, sabe? Mato e pasto. E andou alguns metros, e aí o seu Adão, como ele estava do lado do motorista, ele não teve tanto campo de visão. O rapaz que estava com ele virou e falou, o homem sumiu. Como assim o homem sumiu? Não sei, eu acho que caiu, sumiu. Aí o seu Adão tirou o cinto e tentou olhar, né, para ver o que se conseguia enxergar. E o rapaz falou para ele: é outra assombração, mano. Aí o seu Adão falou: pô, não é possível a gente ver, nunca vi nada na vida, na mesma noite ver 3 coisas, cara. Ver 3 coisas. É outra assombração, mano. Sumiu, cara. Eu tava aqui, ó, na nossa frente, pegou a água, bebeu e saiu andando atrás do boi, e aí sumiu. E aí o seu Adão, já todo ressabiado, todo já incrédulo de tudo que eles tinham vivido aquela noite ali, falou, vamos embora, vamos continuar a nossa vida, e é isso. Fechou ali a cabine e foram embora. E ficaram debatendo sobre isso, pararam para tomar o café da manhã deles, passou-se o tempo, enfim. E aí depois o senhor Adão foi conversar com outros motoristas que frequentavam ali, que faziam o mesmo trajeto que ele. Um falava uma coisa, falava que a estrada à noite é coisa de louco. O outro falava que não, que era coisa da cabeça deles, que tudo que eles viram era a gente, só que gente vivendo de uma forma diferente, né? Ou até gente realmente fora de uma consciência normal, assim. Mas ficou aquilo, né? Situações malucas numa noite maluca que eles passaram. E bom, espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje, das histórias de hoje. Quero trazer mais histórias da Transamazônica aí para vocês, quero trazer mais histórias de rodovias, tem muita coisa. Eu vou falar para vocês, uma vez eu preparei uma sequência com 3 ou 4 vídeos de histórias da Imigrantes. Histórias sinistras. E eu só não levei esse vídeo para frente porque ele ficou bom, tinham bons relatos, tinham boas histórias, tinha um bom roteiro ali, tinha tudo certinho, mas a Imigrantes ela é mais acessível para mim, né, que moro aqui no estado de São Paulo e tal, enfim. E aí eu fiquei durante muito tempo falando, não, eu vou filmar, eu vou passar por lá, eu vou tentar encaixar alguma maneira de gravar lá, contando as histórias dos lugares, das coisas que viram, porque diferente desses relatos que eu trouxe hoje para vocês, para mim, pelo menos,
a Transamazônica é um pouco difícil de acesso, né? Eu tô muito longe, eu tenho pouco tempo e também financeiramente falando fica difícil. Então, mais difícil. Mas a Imigrantes não, a Imigrantes era mais acessível. E aí eu acabei não publicando, não finalizando esses vídeos, mas eu estou muito tentado a trazer para vocês logo logo, não só histórias da Imigrantes, mas também histórias de várias rodovias aí do Brasil. Eu visitei também há um bom tempo atrás lá Porto Velho, e eu também conheci muitas pessoas que falaram muitas histórias daí da ferrovia e da estrada, da Madeira Mamoré. Espero não estar falando errado. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem e me corrigem lá nos comentários. Também dá um bom, né, bom relato para vocês. Fernão Dias também é acessível para mim. Quero muito aí no futuro trazer essas histórias, relatos e causos e, enfim, acontecimentos interessantes, misteriosos e sobrenaturais para vocês com muito folclore. Para não perder nada disso, se inscreva, ative o sininho, comenta, me dê sugestões, vou agradecer muito. Hype esse vídeo que vai me ajudar muito. Considere ser um membro e tamo junto.